Você sabe o que é? Gastrulação? Confira nesse vídeo o que é gastrulação. A gastrulação é o processo de formação de 2 dos 3 folhetos embrionários. E ao fim do processo de gastrulação, o embrião se denominará gástrula. Clivagem é o nome que se dá ao processo específico de divisão celular, por mitose, no início do desenvolvimento embrionário, pelo qual o zigoto, também chamado de célula-ovo, dará origem às múltiplas células do embrião. A clivagem depende da quantidade de vitelo presente nos ovos. Ovos mesolécitos são aqueles que possuem grande quantidade de vitelo, distribuída de forma não homogênea. Ovos telolécitos ou ovos megalécitos são aqueles que possuem uma quantidade de vitelo tão grande, ainda maior que a do heterolécito, que faz com que as estruturas citoplasmáticas e o núcleo fiquem totalmente no polo animal do ovo. Animais com esse tipo de ovo são também os peixes. Neste tipo de ovo, a divisão celular ocorre somente em um pequeno disco de citoplasma, sem vitelo, localizado no polo animal, originando células somente nessa região. E este desenvolve o tipo de clivagem denominada de clivagem meroblástica ou discoidal. As clivagens iniciais seguem um padrão de clivagens meridionais a equatorial. Essas divisões são rápidas e sincronizadas, formando um grande grupo de células situadas no polo animal, em cima de uma grande massa de vitelo que representa toda a metade vegetativa do ovo. As 5 primeiras clivagens são todas meridionais. E após o 4º plano de clivagem, que resulta num total de 16 blastômeros, ocorre uma projeção central do vitelo sobre os blastômeros, que estão se dividindo, elevando assim os blastômeros centrais acima do plano de clivagem. Essas células ficam arranjadas em 2 ou mais camadas, formando um blastoderma em forma de cúpula. A fase de blástula se caracteriza pela formação de espaços irregulares por entre células que constituem o blastoderma, ou ainda, em algumas espécies, ocorre a formação de uma íntima blastocele. A blástula do modelo de segmentação meroblástica discoidal é denominada de discoblástula. Conforme as clivagens progridem, ocorre uma desaceleração das divisões celulares e os movimentos celulares começam a se tornar evidentes. O primeiro movimento celular evidenciado é a epibolia. A epibolia surge como uma consequência do movimento descente dos núcleos do vitelo pertencentes à camada cincial, que passa a envolver todas as superfícies do vitelo. As células do embrião parecem, entre aspas, seguir esse movimento dos núcleos, envolvendo também o vitelo e formando o anel germinal. À medida que este fenômeno decorre, vão se formando o hipoblasto. Quando a blastoderme já ocupa cerca de metade da superfície vitelina, inicia-se a formação de um espessamento marginal, que dará origem ao hipoblasto. As células nessa borda migram para frente, abaixo da blastoderme, em direção à futura extremidade anterior do embrião. Ao longo do caminho, juntam-se a essas células outras células que se desprendem da blastoderme, um evento conhecido como ingresso. As células migratórias, juntamente com as células do ingresso, formam um novo hipoblasto. Uma vez formado o hipoblasto, as suas células e a do epiblasto intercalam-se na futura parte dorsal do embrião, formando o escudo embrionário. Esse escudo é equivalente ao blastóporo dorsal dos anfíbios, ou seja, é um organizador do embrião do peixe. Neste escudo ocorre a maior movimentação de células, que levará à formação da dobra para um futuro lado anterior do embrião.
É muito semelhante ao que acontece ao anfíbio, mas em metade do óvulo e não em sua totalidade. As células do escudo migram para o lado oposto, que é o lado anterior, arrastando consigo as células adjacentes na margem. Analisando o Fate Map, antes da gastrulação, as células que migram para o topo vão originar a mesoderme da cabeça e a notocorda. E a outra parte vai formar o sistema nervoso central. O escudo será responsável pela formação das regiões mais internas do embrião, como a endoderme da faringe. Simultaneamente, a célula de blastoderme sofre epibolia em torno do vitelo, formando uma camada cada vez mais fina. Sofre involução marginal e convergem anterior e dorsalmente em direção ao escudo embrionário. Ou seja, à medida que o eixo se diferencia, ocorre um movimento descendente que conduz o embrião a envolver todo o vitelo. Determinou-se então um embrião com a parte posterior embaixo, a anterior no topo. e com a face dorsal e ventral em lados opostos. Transplantes de escudo de um lugar para outro permitiu observar a formação de dois eixos, provando que é o escudo organizador do embrião nos peixes. Os núcleos do vitelo, que é a camada essencial, induzem a transcrição de alguns genes que codificam sinais que orientam dorso-ventralmente as células localizadas em cima. Portanto, existem sinais gerais que dão informações para a formação da mesoderme e do endoderme, com orientação dorso-ventral, perto do futuro escudo. Também temos sinais que dão caráter dorsal às células subjacentes. A fase de gástrula se caracteriza pela continuidade e término do movimento de involução das futuras células endodérmicas e mesodérmicas. E também pelos movimentos de convergência e extensão das células recém-interiorizadas em direção à linha média dorsal, para formar o corpo do embrião ao redor da massa de vitelo, à medida que o embrião se alonga em uma direção antero-posterior. A gastrulação nos peixes é completa em torno de 10 horas. Após essas 10 horas, deu início à neurulação e a formação dos somitas. Obrigado.